uma dificuldade real das crianças quando os pais se separam é a tendência de ficar conectado com os dois, quase sempre tentando manter essa união e se esforçando muito, muito para manter a união do casal. E algumas vezes, em casos que eu já acompanhei, o que gera nessa criança, e em alguns casos que eu atendi, quem estava sendo trabalhado já não era uma criança, era um adulto, mas o núcleo da questão estava na infância e na dinâmica da separação dos pais enquanto esse adulto era uma criança, esse cliente era uma criança. E o que se mostrava era um esforço grande de manter a união do pai e da mãe, num nível em que toda a atenção, todo o foco de atenção estava direcionado para controlar as ações tanto da mãe quanto do pai, né? O que gerava nessa pessoa, nesse cliente, um déficit de atenção. O diagnóstico era um transtorno, um TDAH, com mais especificidade na falta de atenção, no déficit de atenção. Quando olhamos isso em constelação, apareceu a dinâmica e o esforço tremendo a ponto de haver certos impulsos tensos, como se um tremor, da necessidade de estar controlando ao mesmo tempo duas pessoas, controlando ao mesmo tempo, para não perder de vista a mãe e o pai, né? E aí toda a dinâmica, o modo de estar na vida e prestar atenção no que envolve a vida, por exemplo, na escola, se perde, porque há um esforço e há um envolvimento sistêmico com que o corpo responde se direcionando para esse foco atentivo de manter e controlar a atenção na mãe e no pai para não perdê-los de vista, né? E no dia a dia não se tem atenção, né? Então o diagnóstico era esse. Sistemicamente a percepção era essa. A criança, no caso já adulta, estava submetida a um esforço absurdo de controle para não perder de vista a mãe e o pai. Essa foi uma experiência, entre outras, de casos em que a separação dos pais gera um transtorno na tentativa de impedir a separação. Quando isso é trazido à consciência, à percepção, quando é, no caso, uma criança, os pais podem facilitar e repensar ou redimensionar essa relação e confirmando para esse filho que a separação é do casal e não do pai e da mãe. E que ele pode relaxar, pode apaziguar e que não precisa tentar manter essa união, porque quem se separou foi só o casal e não o pai e a mãe, né? E que isso acontece na vida e que isso não significa que haja para
um efeito na vida da criança. Né? Que essa é a grande dificuldade, o grande medo da criança, de que a vida dela se rompa. Né? Quando é no caso de um adulto, a informação já chega diretamente para esse adulto. Agora você não precisa mais se preocupar em manter o controle, manter a atenção e controlar visualmente seu pai e sua mãe. Você pode confiar que eles são adultos, que você não, não tem como resolver esse assunto por eles e aceitá-los como os pais que eles são para você. E que, sendo os seus pais, um dia eles foram um casal e que houve uma separação. Então, o olhar sistêmico facilita, em cada um desses casos, a liberação daquele sintoma. Né? Ele passa a não ser mais necessário.